Bom, então vamos lá. Está começando mais um podcast Administrador de Resultado, podcast que vai ajudar você a acabar com a desorganização da sua empresa e chegar ao faturamento de R$ 1 milhão por ano. Eu sou o Marcos Leal. Eu sou o Ítalo Xavier. Ítalo, que bom ter você de volta. É isso. Né? Um prazer. E hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento de líderes dentro das microempresas. Liderança. E você é uma pessoa que está se tornando líder aqui dentro da Leal Administração e Consultoria. Estamos no processo. Então eu vou passar a bola para você e perguntar para você qual que é a importância do desenvolvimento de líderes dentro da microempresa. Maravilha, maravilha. Bom, a gente pode começar falando primeiro do quão isso ajuda o dono de negócio a fazer o que ele tem que fazer. Né? Porque a gente já falou bastante aqui no podcast, né, sobre qual é o verdadeiro papel do dono de negócio, que é pensar no futuro da empresa, pensar em crescimento, em conseguir clientes, e o foco todo dele ser isso, e sair do operacional. E você desenvolver líderes na sua empresa, na sua microempresa, é crucial para isso. Por quê? Porque você vai ter alguém treinado e capacitado para estar fazendo aquilo que você iria, entre muitas aspas, perder tempo fazendo. Né? Que seria, no caso, ajudar o colaborador, corrigir alguma coisa, ensinar a fazer algum processo, corrigir os processos. Então, é essencial se você quer dar esse próximo passo na sua empresa. Né? Se você quer realmente focar ali, fazer o que você tem que fazer, crescer a empresa, formar líderes do jeito certo, é essencial, é crucial. Importante. É essencial. Olha só, eu tenho já um grande mito para a gente quebrar em cima disso, né? Que é uma grande objeção. Porque assim, na cabeça de muitos microempresários, tá? E antes de eu falar, eu vou dizer, ó, você que é microempresário, tem 5 funcionários, tem um faturamento ali de 30, 40, 50 mil reais por mês. Esse episódio é para você, então já curte, compartilha. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreve. Se você ainda não me segue lá no Instagram, @MarcosLeal, @LealMarcos, na verdade. @LealMarcos. Lá no Spotify também tá o nosso podcast Administrador de Resultado, né? Então, já salva esse episódio, compartilha para mais pessoas que você conhece, que eu sei que está na mesma situação também. Porque esse podcast ele vai ser um divisor de águas para sua empresa. E aí eu vou começar trazendo já uma grande quebra de paradigma aqui. Ter líder dentro da empresa não é se livrar do trabalho. Não é. Esse é o primeiro... Porque assim, na cabeça de muitas pessoas, quando você coloca uma pessoa para ser líder dentro da empresa, é que você vai se livrar de um determinado trabalho. Sim, vai botar uma pessoa para fazer aquilo e exatamente. Acabou, valeu. É tipo assim, o que eu não quero fazer, eu vou botar para outra pessoa fazer. Não é bem assim. Na verdade, ter líderes dentro da empresa não diminui a responsabilidade do dono. Ao contrário, aumenta a responsabilidade do dono. Por quê? Porque agora não mais você é responsável por aquilo, mas você é responsável por alguém que é responsável por aquilo. Você é responsável pela responsabilidade do outro. Exatamente. Então, assim, a minha responsabilidade de preparar você como líder, ela é tão grande ou muito maior do que a sua responsabilidade de liderar a parte operacional da empresa. Entende? Então, na verdade, a coisa não fica mais fácil, ela fica mais... O jogo muda de nível, porque a partir de agora não é sobre o processo. Quando você coloca um líder dentro da sua empresa, quando você transforma um colaborador em líder, você está saindo desse operacional para começar a gerenciar pessoas que gerenciam processos. Então, não mais eu estou coordenando os processos diretamente. Eu estou coordenando a pessoa que vai coordenar os processos, entende? Sim. Então, eu me torno muito mais estratégico e analítico, e a pessoa ela vai passar a ser muito mais de coordenação e de responsabilidade para entender se aquilo está funcionando da forma que deveria. Então, por exemplo, se a gente for pegar uma alusão a isso, é meio que uma equipe de Fórmula 1. Sim. Tá? A equipe de Fórmula 1, por exemplo, você tem os pilotos, você tem a equipe de mecânicos,
Toda a equipe né? faz pit stop, E aí tal. você tem, vamos pegar a Mercedes como exemplo. A gente tem o Lewis Hamilton, né? Que é o piloto principal, e a gente tem o George Russell, que é o segundo piloto. Aí a gente tem a equipe de mecânicos que trabalha na montagem do carro, na melhoria do carro, nos pit stops. E aí a gente tem um cara que lidera, por exemplo, a corrida, que é o engenheiro. O engenheiro, ele é o cara responsável por determinar as estratégias. Aquele cara que fica no rádio. Ele é meio que o líder daquele time para determinar as melhores práticas, as melhores coisas. Quando que vai ter um pit stop? Só quando que vai- lá dentro dos boxes tem um cara chamado Toto Wolff, que é o chefe da equipe. Inclusive, ele é um dos donos da equipe. O cara tem moral. Ele tem um terço da Mercedes e ele é o chefe principal da equipe. Só que, repare, ele não é o cara, por exemplo, que vai determinar as estratégias. Ele não é o piloto que dirige o carro. Ele não é o mecânico que troca o pneu. Não é ele que vai falar qual motor usar. Né? Então, ele tá lá. Ele é o chefe da equipe, é o cara principal da equipe, mas existem outras pessoas que lideram outras áreas e que lideram outras pessoas. Então, o trabalho dele é coordenar os líderes imediatos que coordenam as equipes. Certo? Deve fazer tudo funcionar ali. Exatamente. Então, assim, numa organização, notoriamente, quando ela começa a crescer, você começa a estruturar hierarquicamente o seu time para que, imagina numa corporação onde você tem 500 funcionários. É impossível você lidar com todo mundo. Humanamente Né? possível. Então, você vai criando líderes que vão desenvolvendo outros líderes, que vão desenvolvendo outros líderes, e quando você vai ver... É o ecossistema. Né? Exatamente. Então, quando você vai ver, por exemplo, uma pessoa, o diretor-geral, ele lida com 10 pessoas dentro da empresa, essas 10 lida com mais 10 cada um, e aí essas 10 lida com mais 10, ou 20, ou 25. São as equipes lá. Entendeu? De ponta, né? Então, aí você consegue ter uma gestão. Então, por exemplo, o nosso time hoje é um time de 6 pessoas. Então, eu já tenho você como líder aqui, como chefe do operacional, né? E que você é responsável por fazer toda a parte operacional funcionar. Né? E eu fico especificamente na parte estratégica. E isso funciona muito bem. Então, é isso que eu quero trazer, essa visão que a pessoa pode perguntar assim, Marcos, mas minha empresa é muito pequena. Como é que eu vou desenvolver líderes? Não existe isso. A Leal Administração e Consultoria, ela é uma empresa pequena que tem 6 pessoas e essas 6 pessoas se dividem em 3 times. Sim. Né? Então, a gente tem um time que é voltado para o departamento financeiro, um time voltado para o departamento de marketing e um time voltado para o departamento de software. E só somos 6 pessoas. Né? Então, a questão não é a quantidade, mas é a qualidade e a forma que isso é estruturado. Totalmente. Exatamente. Bom, então vamos dar uma continuidade. Bom, eu falei aqui minha visão sobre a importância, né, de desenvolver um líder em uma microempresa. Eu queria ouvir de suas palavras, porque que você está desenvolvendo agora? Quais benefícios você está vendo aqui na empresa? Como é que você está vendo que eu estou me desenvolvendo? Olha, pega um feedback aqui no meu podcast. Ao vivo, né? Ao vivo. Os benefícios para o líder, embora eu tenha dito, aumenta-se a responsabilidade, né? Aumenta a responsabilidade para o dono da empresa, por quê? Porque agora o trabalho dele é ver se o trabalho do líder, né, do liderado dele, está sendo bem feito para que os liderados do liderado dele esteja fazendo o trabalho dele. Então, é um trabalho de, primeiro, muita confiança. Sim. Né? Porque, por exemplo, eu tenho que confiar no que você está me trazendo. Marcos, não, realmente o pessoal está fazendo um trabalho muito bem feito. Aí você vai confiar realmente que o pessoal tá trazendo o resultado. Os trabalhos estão sendo concluídos. Então, por exemplo, você já reparou que eu não mais pergunto, por exemplo, diretamente. Eu pergunto para você, e aí, tal coisa já foi feita? Tal coisa já foi feita? Por quê? Porque eu trouxe essa responsabilidade para você, né? E
para mim, como dono da empresa, os benefícios são muito grandes. Por quê? Porque eu consigo ter tempo para fazer o meu papel de dono, que é fazer a empresa crescer. Sim. Entende? Então, quando o dono da empresa sai do operacional, e até esse ano eu era muito operacional, por exemplo, as consultorias dependiam 100% de mim. Todas. 100% de mim. E até as próprias consultorias eu já comecei a delegar para o time. Por quê? Porque eu vejo que o time tem competência suficiente para entregar o resultado de consultorias que não precisam de mim. Certo? Então, isso me dá mais tempo de fazer o meu papel, que é gerar negócios, produzir negócios, atrair negócios, desenvolver a empresa, fazer a empresa crescer, fazer a empresa girar, observar as lacunas que a empresa tem, as deficiências que a empresa tem, por exemplo, a nível intelectual, a nível operacional, a nível ferramental, a nível técnico, e fazer essa empresa se desenvolver, propor soluções para que essas lacunas se preencham. Então, para o dono da empresa, essa é a grande vantagem. É que ele vai poder fazer o papel dele e o time vai fazer o papel dele. E juntos o resultado aparece. Então, na minha visão, implementar um sistema de liderança dentro da empresa é também fazer com que o seu time não seja um time passivo. O que é um time passivo? São pessoas que entram das 8 às 18, cumprem seu papel, ou seja, talvez o papel nem seja o papel de resultado, mas é o papel de Eu tinha que fazer ali. Estou cumprindo com a minha carga horária. Mas será que você deve cumprir com a sua carga horária ou você deve cumprir com os seus objetivos? Então, a partir do momento que o dono da empresa ele consegue sentar e observar tudo que está acontecendo ao redor dele, ele consegue entender que a empresa pode ser muito mais eficiente, a empresa pode dar muito mais resultado e o trabalho dele é fazer isso acontecer. Não é que, Marcos, você está dizendo que então o dono, a partir desse momento, ele vai começar a cobrar mais do funcionário? Não. Ele vai começar a otimizar tudo aquilo para que os resultados sejam mais eficientes. Justamente, ele vai ter esse tempo para ter essa visão panorâmica de tudo. Até porque o dono da empresa ele não é o cara que fica sentado só esperando o funcionário fazer as coisas acontecerem. Não, o dono da empresa é o cara que ele bate meta junto com a empresa, ele produz resultado junto com a empresa. Só que a maneira com que ele faz e a maneira com que o colaborador faz são duas maneiras diferentes. Por quê? Porque um está na base operacional e o outro está no nível tático estratégico. Então, essa é a grande diferença e esses são os benefícios de se ter um líder dentro da empresa. Tá? Você vai conseguir propor muito mais resultado. Maravilha, então minha resposta não estava totalmente errada. Não, maravilha. Não. De maneira nenhuma. Queria dar essa confirmada também. Não, de maneira nenhuma, você está certo. Tá, e para o nosso ouvinte que está aqui assistindo a gente, como que ele consegue identificar na empresa dele um potencial líder, um colaborador ali que tem potencial para ser um bom líder? Quais são as qualidades que ele tem que buscar em uma pessoa para que realmente se desenvolva e seja um bom líder, se torne um bom líder no futuro? O que ele tem que achar? Um bom líder é aquela pessoa que ela consegue ter foco no objetivo e é uma pessoa que ela tem que ter, primeiro, muita vontade de vencer. Uma pessoa que não tem vontade de vencer, ela não tem... não vou dizer que ela não tem capacidade de ser líder, ela tem. Só que é o seguinte, é uma liderança que ela vai ser fraca. Por quê? Porque liderar é enfrentar desafios. Liderar não é simples. Né? Liderar é você, muitas vezes, estar do lado do seu colega de trabalho e ter que dar um feedback negativo para ele. É você olhar nos olhos dele e falar, você não está evoluindo, você não está crescendo. Você não está trazendo os resultados que você pode trazer.
sabe? Ou até mesmo você demitir um colega seu, Sim. né? Pelo fato de você ser líder. Então, a pessoa que ela está no cargo de liderança, ela tem que ter, primeiro, inteligência emocional. Isso é um ponto extremamente importante. Ela tem que saber diferenciar o emocional do racional e entender que as ações dela são de foco nos objetivos da empresa. Então, independente de você gostar de fulano, ou de ciclano, ou de beltrano, Sim. não é sobre a pessoa ser gente boa. É sobre o que ela contribui para os objetivos da empresa. Porque no final na empresa o que Sacou? dá resultado é Então, isso. Né? então é bem por aí. Então, tipo assim, muitas vezes eu já vi isso na prática. Muitas vezes você conviveu na faculdade, tem seus colegas de sala ali, seus colegas de grupo de trabalho da faculdade, mas quando você se forma, não é com eles que você vai trabalhar. Por quê? Porque aquelas pessoas talvez não tenham o perfil que você quer. Então, muitas vezes você vai designar trabalhos para colegas que você não vai julgar pela afinidade que você tem, mas é pelo o resultado que ela produz. Sim. Entende? Então, uma pessoa para liderar, ela tem que ter domínio técnico, ela tem que ter vontade, ela tem que demonstrar. Liderar é gerenciar pessoas. Então ela tem que ter habilidade de conversa, ela tem que ter habilidade de saber falar com as pessoas, ela tem que ter habilidade de saber dar um feedback. E eu não estou falando isso que para eu escolher uma pessoa para ser líder na minha empresa, ela já tem que ter Já vim de todas com essas isso. características. Não. Isso se desenvolve, né? Isso se desenvolve. Então, isso são ferramentas que o líder tem, são as ferramentas de trabalho de um líder. Então, além de você... por exemplo, a pessoa que lidera um setor, por exemplo, departamento de marketing. A pessoa que lidera um departamento de marketing é uma pessoa que, primeiro, ela tem muito conhecimento sobre marketing, muita experiência, e a questão da liderança é sobre processo e sobre pessoas. Então, o líder ele vai designar os processos da forma eficiente, Sim. certo? Ele vai treinar e capacitar pessoas e ele vai coletar números. Por quê? Porque a gente só melhora aquilo que a gente consegue medir, né? Então, dentro desse contexto, muitas vezes você não vai ter líderes prontos dentro da empresa. Sim. Né? Você não era um líder pronto. Você ainda está se desenvolvendo dentro um processo. desse processo de liderança. Né? Eu tenho certeza que eu, de fora, vejo que você não tem todas as características necessárias ainda, mas você já tem muitas delas. Então, você é um líder em formação. Sim. Então, não espere, a pessoa que está ouvindo a gente, não espere que a pessoa, da noite para o dia, ela vai aparecer um líder pronto. Isso não acontece assim. Liderança é algo que você constrói todos os dias. É algo que você desenvolve todos os dias. Vai treinando. Que você vai treinando, ajudando. que você vai desenvolvendo. E é um processo de muita autorreflexão, de autodesenvolvimento, né? de observância. Então, assim, a liderança é algo que é construído, que é treinado e que é monitorado o tempo inteiro. Maravilha. E ainda falando um pouco sobre essa questão de formação de líderes. Como que a cultura da empresa influencia nessa formação de líderes? Uma empresa que talvez investe muito ali na educação dos colaboradores em curso e tudo mais. Isso ajuda a formar líderes?
formar bons líderes, você acha, nessa visão? Ajuda. Primeira coisa, a cultura da empresa ela tem que ser totalmente voltada para o desenvolvimento. Não adianta a empresa ela ter uma cultura engessada e principalmente o dono, e isso parte de cima para baixo. A empresa é reflexo do que o dono é. Sim. Se ele é um cara centralizador, a empresa vai ser totalmente assim. Se ele é um cara rude, a empresa vai ser desse jeito. Mas se a empresa, por exemplo, ela tem uma cultura de desenvolvimento, ela tem uma cultura de estudo, né? de formação, de desenvolvimento de conhecimento, as coisas vão acontecendo, né? E aí a própria empresa ela vai motivando o líder a se desenvolver, né? Ou com cursos, ou com vivências, até mesmo esse podcast. Sim. Entendeu? Esse podcast já é uma maneira de desenvolver um líder, né? Por quê? Porque a gente está trazendo aqui isso, né? A gente está abordando isso aqui nesse podcast. Então, é muito sobre vivência, sobre experiência, mas tem muito da parte técnica. Por quê? Porque, por exemplo, até como você dá um feedback para uma pessoa, existem as maneiras corretas de se fazer isso. Inclusive é muito importante saber, porque pode acabar ofendendo alguém e tudo mais. Mas aí isso, a questão de você ofender alguém é muito mais sobre ela do que sobre o feedback. Sim, também. Tem que entender que o feedback é construtivo. É muito mais sobre a pessoa do que sobre o feedback. Então, por exemplo, nem tudo o que nós percebemos, nem tudo que, por exemplo, a gente acha que é o que está sendo visto pelos olhos de outra pessoa. Então você pode estar pensando que você está fazendo um mega trabalho, um trabalho fantástico, e que para você é um trabalho incrível, surreal. Mas, aos olhos de outra pessoa, não está sendo aquilo que você vê. Não é aquilo esperado, né? E aí, quando você... Aí agora vem a questão de ser você com o feedback e não sobre o feedback. Aí, quando a pessoa chega para você falar, olha, eu não estou gostando do trabalho, não está trazendo os resultados que eu gostaria, né? Ou você ouve isso de um chefe, ou você ouve isso de um cliente, e você se frustra. Por quê? Porque você não está tendo uma visão crítica do que você produz. E aí, quando você recebe aquele feedback, você se magoa com a pessoa que te deu o feedback, mas você não para fazer uma reflexão sobre o feedback e faz uma avaliação. Pô, será que eu estou fazendo um bom trabalho mesmo? Ele não acata como algo construtivo. Exatamente. Como uma crítica mesmo. Não é sobre algo construtivo. É muito sobre maturidade também. Porque, tipo assim... Pô, você acha que... Não sei, você está fazendo um trabalho e para você, aquilo já é suficiente. Só que é o seguinte... Não é sobre o que eu acho. É sobre o que o outro vê. Então, se a empresa ela tem uma determinada expectativa no trabalho que você faz, né? E você cumpre a sua expectativa pessoal, talvez a sua expectativa pessoal esteja aquém da expectativa da empresa. E aí, quando você recebe um feedback, a empresa vai lá e fala, ó, não estou satisfeito com o que você fez, não estou satisfeito com o seu trabalho, você se frustra e fica chateado e acha que está sendo pesado demais e que a empresa é isso, que a empresa é aquilo, mas na verdade você cumpriu com a sua expectativa, não com a expectativa da empresa. Então, quando você recebe esse feedback, você acha que a empresa está pegando pesado ou que o cara está falando mal de você, mas não é sobre isso. É sobre você entender o que é esperado de você. Certo? Sim. Então é muito por aí. E claro que tem formas e formas de você trazer esse feedback, né? Agora, existe um nível de maturidade da pessoa que vai receber e, principalmente, a capacidade que essa pessoa tem de querer mudar o jogo. Porque ela tem duas situações. Sim. Ela pode ouvir isso e achar, eu não sou valorizado, ninguém gosta do meu trabalho, só critica, porque só reclama. Ou a pessoa pode dizer, cara, não, beleza.
eu acho que eu fiz um bom trabalho, mas eu posso melhorar. E eu vou melhorar. Sim. E eu vou trazer melhores resultados. Essa é a mentalidade, né? E eu vou me superar. E eu vou evoluir. E eu vou crescer. Ou você pode se vitimizar, ou você pode abraçar isso. O esporte tem muito dessa mentalidade. Por quê? Porque no esporte, eu não sei se existe um lugar mais competitivo do que a questão esportiva. Porque não é sobre você, é sobre o outro, velho. Quando você pratica o esporte, futebol, por exemplo. Cara, o goleiro. O goleiro é o cara mais injustiçado do futebol. Sim. Pô, o cara pega o jogo, o cara pega demais. Pode pegar 99 a bolas. partida inteira, mas, pô, 48 do segundo tempo, o cara toma um gol e perde o título. Já foi. A culpa é do goleiro. E o goleiro é a pior pessoa do mundo. Entendeu? Vamos pegar o exemplo da Copa do Mundo, ano passado. Me lembra aí, Marcão, foi o Casimiro, né, que deu o vacilo. O Fred. Pronto. Até o Vinícius aí. Falou de futebol, até o Vinícius virou, né, Vinícius? Então, porra, tava lá, prorrogação, 1-0 Brasil. Aí, contra-ataque da Croácia. A Croácia fez um gol. Faltando 4 minutos. Porra, a dupla de volantes lá subiu pro ataque pra quê? Sacou? Se os caras ficam lá, talvez também tivesse tomado o gol. Mas tem uma chance. Mas o fato dos caras terem subido pro ataque já culpam eles. Já traz o peso dos caras terem sido culpados, entendeu? Então, e até hoje todo mundo fala sobre... Até hoje todo mundo lembra desse episódio. Qual outro episódio que a gente lembra da Copa de 2022? Nenhum. Realmente, só ficou esse. O único episódio pro brasileiro, que fica na cabeça do brasileiro, é o Neymar falando, porra, faltava 5 minutos. Entendeu? É isso, velho. Tava quase lá. Entendeu? Só que aí o que acontece? Pô, o Fred que foi, tipo, o responsável, entre grandes muitas aspas. Só por causa disso ele... todo mundo me odeia, ninguém gosta de mim, porque meu trabalho é uma merda, e porque eu não faço nada direito, e porque ninguém me valoriza. Não, cara, o jogo acabou, ó. Daqui 4 anos tem mais. E é isso. E começou 2023, começou a temporada do cara, e o cara tá lá jogando, meu irmão. Errou, levanta a cabeça e continua e vai pra cima, entendeu? Mentalidade de esporte é isso, velho. Então, quando você pratica uma atividade de alto rendimento, seja ela empresarial, profissional, esportiva, cara, você tá sujeito a críticas. Você vai estar sujeito a críticas. Então, pra gente fechar essa questão do feedback, o líder ele tem que saber separar e dar o feedback, principalmente o feedback negativo. Porque, assim, é muito fácil você elogiar quando a pessoa ela tem um bom resultado. Mas dói pra caramba você dizer pra pessoa que ela não tá fazendo um bom trabalho. É muito difícil. Dói. Mas o que acontece? O que dói mais? É você dizer e essa pessoa buscar melhorar, ou você deixar pra lá e continuar. E a pessoa se sentir no direito de fazer do jeito que ela quer e achar que o que ela fizer já é o suficiente. É bem pior. Entendeu? É muito pior. Então, essa é uma habilidade no líder que ela é indispensável. Uma pessoa que vai assumir uma posição de liderança, ela precisa fazer isso de forma natural. Ela não precisa ser cobrada. Então, por exemplo, eu não preciso chegar para você e falar, Ítalo, eu acho que o trabalho do Vinícius não está sendo bem feito. Vai lá e cobra dele. Não precisa disso. O líder ele precisa ter isso dentro dele de detectar e falar, cara, isso não está contribuindo para os objetivos da empresa. Então, aí agora vem todo o contexto do ambiente. A empresa ela precisa ter esse ambiente. Por exemplo, os colaboradores, os funcionários, eles precisam saber para onde que a empresa está indo. Tem que ter a cultura alinhada. penalizada. Então, a gente está indo para onde? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo da minha área? Por exemplo, o Marcos, que trabalha na parte financeira.
Quais são os objetivos dele? Quais são as metas diárias dele? Ele está cumprindo a meta? Não está. Pô, então vamos ver o que está acontecendo. Ó, Marcos, você não está... Suas metas não estão sendo batidas, eu estou vendo que está ficando algumas coisas pendentes, eu estou vendo que estão algumas coisas... Estou vendo que o cliente está reclamando. Entendeu? Esse é o papel do líder. Esse é o papel do líder. Ele não... E outra, o líder, ele tem que chegar dentro da empresa, ele tem que chegar com uma solução, não com um problema. Sim. Isso é essencial. Entendeu? Então, o líder, ele é o cara que resolve as coisas. Não trazer mais problema. E não trazer mais problema. Porque problema por problema, cara, é melhor deixar para mim que eu resolvo. Então, por exemplo, todo mundo aqui dentro do escritório tem um pouco de liderança. Por quê? Porque eu deixo isso bem claro. Olha, não me tragam problemas, tragam soluções. Por quê? Porque as pessoas que são bem-sucedidas no mundo não são pessoas causadoras de problemas. São solucionadoras de problemas. Né? Então, essas são as características. A pessoa que, primeiro, tem habilidade interpessoal de lidar com outras pessoas. Se ela não tem, ela vai ter que desenvolver. É uma pessoa que sabe dar um feedback. E saber não é saber tecnicamente como dar um feedback, mas é saber que tem que dar feedback. Sim, ter isso internalizado. Isso. Outra coisa, solucionador, ela tem que prever, antecipar e solucionar problemas, certo? E ela tem que jogar com os objetivos. Então tem que ter tudo isso alinhado em uma pessoa. Então, por exemplo, eu vi um colega que ele tem uma empresa, ele tem uma equipe de aproximadamente 15 pessoas. E aí ele determinou uma pessoa para ser líder da empresa. Né? É mais ou menos o processo que a gente teve. Só que aconteceu um problema muito chato. Por quê? Porque ela era líder geral da empresa, mas ela também era líder de departamento. Aí o que acontecia? Ela favorecia o departamento dela. Ela acobertava problemas. É tipo você varrer a casa e jogar a sujeira para debaixo do tapete. Então os colegas ali mais próximos do departamento... Exatamente. Ela acobertava. Aí os colegas mais distantes, ela apontava o dedo e dava feedback negativo. Então, outra coisa que o líder tem que ser é imparcial, meu amigo. Sim. Não é porque eu gosto de fulano, eu gosto mais de fulano e menos de ciclano, que eu vou favorecer um e vou desfavorecer o outro. É injusto. Entendeu? Aí sabe o que você está fazendo? Você está jogando contra a empresa. Você está jogando contra os objetivos. Não existe privilegiado. Ninguém é privilegiado. Uma pessoa que cresce dentro de uma empresa, qualquer colaborador, né? O auge de uma pessoa dentro de uma empresa é chegar a um nível de liderança. Por quê? Porque ela atingiu o seu ápice técnico já tá e ela começa a se desenvolver e crescer do ponto de vista de gestão de pessoas. Sacou? Então ela sai do técnico, do operacional. Para ir para o gerencial. Começa a entrar no tático. Exatamente. Ela passa a ser uma pessoa de coordenação, de liderança. Então, por exemplo, o líder, ele tem os objetivos dele de líder. Então ele sabe que ele tem alguns objetivos para bater e ele tem que fazer o time dele rodar. Sacou? Então, não é simplesmente ser líder é bonitinho e tal, e é legal, e eu vou ser líder porque ganha mais. Líder ganha mais, mas ele tem mais responsabilidade. Certo? Ele ganha mais, mas ele precisa apresentar mais resultado. Vai ter o trabalho de cobrar também os colegas. Né? Então, assim, tem muita gente que escolhe líder dentro da empresa porque escolhe a pessoa que ele tem mais afinidade. Líder é competência. Líder é resultado. Então você não escolhe uma pessoa para ser líder da sua empresa porque ele é seu irmão, porque ele é seu primo, porque ele é seu amigo de infância, porque ele é o cara que você mais gosta na empresa. Se é que existe isso, né? Não, na minha cabeça não faz sentido. Para mim aqui não existe ninguém privilegiado.
né? Aqui todo mundo para mim é igual. Gosto de todo mundo da mesma maneira. Incentivo todo mundo da mesma maneira. Quero que todo mundo cresça, quero que todo mundo se desenvolva. Sacou? Sim. Mas, por exemplo, por experiência, por competência, por eu ver que as características daquilo que eu precisava, eu determinei que você seria promovido a um cargo de liderança. Entendeu? Por quê? Porque eu vi que você tem as características que eu preciso. Isso também não faz com que as outras pessoas não possam chegar também no cargo de liderança. Em momento nenhum, eu determinei que só você vai ser líder. Que só você vai crescer. Só que não depende de mim. Assim, como é que eu vou dizer? Não é que não depende de mim. A empresa, claro, ela tem que proporcionar um ambiente de crescimento para todo mundo. Claro. Mas a primeira pessoa a querer isso é o colaborador, irmão. Sim. Entendeu? É igual aquele vídeo do Harvey Specter, né? O famoso vídeo do fax, que o cara tá lá no fax. E a história do jantar, e aí o Mike pergunta para ele, mas por que o jantar é tão importante? Aí ele fala que ser um bom advogado não é suficiente. E que coisas como fazer um bom jantar para os seus colegas importa para a sua posição na empresa. Então, ser mais vai te levar a um lugar. E aí agora tem dois caminhos nesse ponto. Um bom colaborador, aquele cara que gera muito resultado dentro da empresa, ele tem dois destinos. Ou ele vai se tornar um líder, um diretor dentro da empresa, e ele vai ser um cara de destaque para ganhar bastante dinheiro lá, ou ele vai virar um concorrente. De fato, tem esses dois destinos certo? aí. São dois destinos. Ele vira concorrente quando a empresa ela não tem uma cultura de crescimento, ela não tem um plano de carreira, ela não tem uma estrutura de oportunidade, ela não tem uma estrutura de desenvolvimento, é uma empresa estagnada. Tá do jeito que tá desde sempre, tá tudo bem. Exatamente. Então, ela não tem uma cultura de inovação, ela não tem meta, ela não tem objetivo de crescimento. Aí, você limita o seu funcionário. É desanimador pro funcionário. Você vai ter o cara que vai ficar 10 anos no mesmo lugar fazendo a mesma coisa e reclamando, porque eu só ganho isso, só ganho aquilo. Né? Então, vamos pegar você, por exemplo. Você entrou como jovem aprendiz. Sim. Né? E hoje você ganha quase 5 vezes mais do que o que você ganhava quando você começou 3 anos atrás como jovem aprendiz. Sim. Foi tipo toda uma escada subindo assim. Mas não fui eu que... Não é porque eu gosto de você, você é o meu melhor amigo e aí eu vou te pagar isso. Nada a ver. É mérito seu. É crescimento seu. E eu digo para todo mundo aqui na empresa, eu quero, sei lá, um dia pagar 20 mil reais de salário por mês aqui. Eu não tenho problema com isso. Você tá pagando isso é porque tá... Porque a empresa tá trazendo resultados e porque você merece isso. Entendeu? Eu não tenho problema com isso. É um plano de carreira. Agora, depende de mim? Não. Entendeu? Não depende. E depende e não depende, porque o meu trabalho é fazer a empresa crescer. E o seu trabalho é me ajudar a fazer a empresa crescer. É tipo isso, é um ajudando o outro para atingir o objetivo. Exatamente. Então, quando a gente está falando de desenvolvimento de líderes, é você desenvolver pessoas que querem mais. Pessoas que querem ir mais longe. Pessoas que querem crescer. Pessoas que não estão ali porque... por que você trabalha em tal lugar? É porque eu tenho que pagar minhas contas. Tem os boletos para pagar. Boleto por boleto, todo mundo tem boleto, irmão. Eu tenho boleto, o Marcos tem boleto, você tem boleto, Vinícius tem boleto, todo mundo tem boleto. Todo mundo tem boleto. Agora, a questão é, o que você quer da sua vida? Onde você quer chegar? É muito mais por aí. Isso é o que faz você crescer dentro de uma empresa. O diferencial, né? Entendeu? Aonde eu quero chegar financeiramente
É o que me motiva todo santo dia a vir pra cá, velho. Entendeu? E não só financeiramente. Uhum. Por exemplo, a Rayana, ela tá aqui e, pô, ela quer casar. Sim. É propósito, não é, Ray? Então, Não é mentira, né? é propósito, entendeu? É propósito. Então, quando uma pessoa ela tem um propósito definido, não existem barreiras que você não possa ultrapassar. Uhum. Agora, quando você não sabe o que você quer da sua vida, tudo vira um obstáculo. Aí o feedback negativo vira perseguição, Você começa a se vitimizar. vem a vitimização. Ah, porque a empresa não me valoriza. Ah, porque só reclama. Uhum. Ah, porque ninguém vê o que eu faço. Pô, velho, você quer mais? Faça mais. É isso. Aí, se a empresa não te valorizar, mesmo você Aí fazendo sim. pra caramba, mesmo você fazendo 200%, Aí tá errado. aí você vai, sai e vira concorrente, pô. Entendeu? Agora, se tu faz um trabalho da hora e o dono da empresa, ele vê isso, cara, se ele não valorizar, ele tá sendo muito burro. Desculpa o termo, mas é isso, Mas é entendeu? por aí Então, mesmo. o dono de empresa que tá aqui com a gente, o dono de empresa que tá assistindo esse episódio aqui com a gente, ele precisa olhar para a base do time dele e falar, pô, quem hoje eu posso promover para ser um líder? Sabe? Uhum. E começar a desenvolver esse cara para que ele comece a sair do operacional, para que ele saia de trás do balcão. Fazer como eu fiz, por exemplo. Eu praticamente saí da consultoria. O meu tempo Quase que era 100%. meu tempo era 100% dedicado à consultoria. Hoje o meu tempo é 20% dedicado à consultoria e 80% em fazer essa empresa crescer. Tá no caminho, né? Entendeu? Então, esse é o objetivo. Então, o desenvolvimento de líderes nesse sentido é disruptivo demais para fazer a empresa crescer. E justamente na questão de desenvolver líderes. Porque, como você mesmo falou, eu até hoje não tenho todas as habilidades e características, por assim dizer, que um líder tem que ter para poder liderar ele 100% com os olhos fechados. Você mesmo falou isso. Eu não tenho. Justo. E quais são algumas práticas para esse desenvolvimento de habilidades, para esse desenvolvimento de dar feedbacks, de ter ali uma boa conversa com as pessoas? O que é bom fazer? Primeiro, desenvolvimento de liderança é como desenvolvimento técnico de qualquer outra coisa. Ah, vou aprender a programar. Você vai estudar PHP, Python, não sei o que lá, e Java e etc. Liderança, você vai estudar sobre liderança, sobre as ferramentas de liderança. É mesmo cair nos estudos ali. É estudar, é pegar livros, é você assistir histórias de grandes líderes, né? Primeiro, é você entender tecnicamente como funciona a liderança, sobre a coordenação de equipe, a coordenação de processos, a parte analítica, a cultura de dados de uma liderança. Ou seja, construir as principais ferramentas, como eu falei, feedback, né? Saber dar feedback. E uma pessoa que tem ser muito, como é que eu vou dizer, muito analítica e ser muito atenta. Ela conseguir prestar atenção no que as pessoas estão fazendo. Certo? Então, eu acho que vai muito por esse caminho. Eu acho que vai muito por aí. Principalmente a questão de você... Ó, só para você ter uma ideia, ali ó, naquela prateleira ali, ó, partindo do primeiro livro ali, o Ken Blanchard, que é Liderança de Alto Nível. Aí, ó os livros de liderança. Ó, Liderança de Alto Nível, Pipeline da Liderança. Aí tem o livro do Dale Carnegie, que é Liderança. Aí tem o livro do Bruce Tulgan, que é Não Tenha Medo de Ser Chefe. Aí tem O Poder do Hábito. Tem Mais Rápido e Melhor, Foco. Todos esses livros são sobre liderança. Aí tem os grandes clássicos da liderança, né, que inclusive são livros que eu dou de presente para
para os nossos clientes e alunos do nosso programa do administrador de resultado, que é o Monge o Executivo. Ah, sim. O Monge o Executivo, na minha opinião, é o melhor livro que ilustra a transformação de uma pessoa comum para se tornar um líder. O Monge o Executivo. Então já fica a recomendação de leitura. Fantástico. Inclusive, você já leu? Não. Olha aí. Vou procurar o Monge Executivo. Então vamos começar, né? Já tem que ler. Já tenho que comprar para te dar esse livro de presente aí. O Monge Executivo. Fantástico. Inclusive, o Monge Executivo, ele é uma trilogia. Eu não me lembro do nome do terceiro. Eu tenho os dois. Eu tenho o Monge Executivo e De Volta ao Mosteiro, que é a continuação. É fantástico. O terceiro livro eu nunca li e eu não me lembro o nome. Mas os dois primeiros são incríveis. Então tem que ter o terceiro. Inclusive, se eu não me engano, Sobre Liderança é um dos livros mais vendidos da história. Né? Nossa. Exatamente. Então realmente não deve ser qualquer coisa, né? E tem um livro que muita gente vê ele como um livro sobre estratégia, mas é um livro que fala muito sobre liderança também, que é A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Sim. Faz muito Ele sentido. fala muito sobre liderança. Ele tem um contexto estratégico muito grande, mas é muito sobre liderar também. Porque tá meio que uma coisa tá ligada à outra. Exatamente. Estratégia, liderança. Então, o meu conselho é exatamente comece a estudar. Liderança não é um cargo que você tipo assim, você coloca e literalmente as pessoas começam a te obedecer, que também não é sobre isso. Liderar pessoas não é sobre o livro Comece pelo Porquê, ele fala muito sobre isso, né? Existem líderes que são líderes por imposição e existem líderes que são líderes por natureza. Sim. Então, por exemplo, tem pessoas que vão obedecer e seguir aquele líder porque ele está um cargo mais alto. Exatamente, como um presidente de um país, por exemplo. Sim. Né? E existe aquele líder que ele é um líder que as pessoas seguem porque as pessoas admiram ele, admiram a filosofia dele, admiram a visão que ele tem, apoiam os objetivos daquela pessoa. Né? Então, existem esses dois tipos de líder. E ainda tem o chefe, que é o cara que simplesmente... autoritário. Você quer ou você não quer, você vai fazer porque eu tô mandando. E se não quiser se sistemar muito, vai tchau. Se você não quiser, é problema seu e a porta da rua é serventia da casa. Né? Se não quiser, tem gente querendo. Só que é o seguinte, é muito melhor liderar pelo propósito do que por imposição. Você quer um exemplo? Vou dar um exemplo muito prático. Quando nós instituímos o Leal Talks aqui, Sim. Né? Que é um programa que a gente faz todo sábado de desenvolvimento pessoal para todo mundo, para a equipe inteira. Nos primeiros 2, 3 sábados, todo mundo vinha... Sim, era uma coisa... vai ter, né? Tá bom. Fazer o slide. E aí hoje, semana passada, por exemplo, teve feriado na sexta-feira. Aí na quinta vocês perguntaram, vai ter talk? Sábado eu falei, não, acho que não, né? Porque sexta é feriado. Todo mundo, não, tem que ter. Mas feriado na sexta. O feriado é na sexta, não, tem que ter. Pode fazer que a gente vem. Então, esse é o tipo de liderança, na minha visão, que ela é eficiente. Por quê? Porque as pessoas elas estão sendo lideradas pelo propósito, pelo projeto, pelo objetivo maior. Né? Elas estão sendo influenciadas positivamente. Sim, então, na minha opinião, eu acho que é a melhor maneira. Porque sem propósito também as coisas não acontecem. Né? O melhor tipo de liderança mesmo. Exato. E o que o nosso ouvinte pode esperar de desafios? Porque nem tudo é flores. Não é qualquer pessoa que vai se dar bem ali num cargo de liderança. Talvez o cara que está ouvindo aqui a gente, o nosso empreendedor, ele acha que tem uma pessoa ali que está no perfil, faz um teste e vai encontrar alguns desafios. Quais são os desafios mais comuns ali que ele vai encontrar, as maiores dificuldades?
Ó, eu acho que assim, você simplesmente não escolhe uma pessoa e de bate pronto, a partir de amanhã você é líder. Uhum. Então, por exemplo, aqui dentro do escritório, eu não troco ninguém de lugar, por exemplo, ou eu ofereço algo para alguém de forma, como é que eu vou dizer, forçada. Você não é obrigado. Uhum. Eu chamo, bato um papo, ó, eu tô com essa demanda. Eu preciso de uma pessoa para isso, isso e isso. Então eu tenho um projeto futuro para isso aqui. O que você acha? Sim. Eu tô conversando Eu não cheguei isso. para você da noite pro dia e falei, ó, Ítalo, a partir de amanhã você vai ser Amanhã vai líder ser promovido e operacional boa aqui. sorte. Não foi Entendeu? assim. Então nós tivemos muitas conversas antes disso, até para eu entender a sua visão, até para ver como é que você reage a isso. Uhum. Entende? Não é simplesmente da noite para o dia que você vai lá e determina a pessoa, você vai ser líder aqui. Por exemplo, tem muita gente que faz isso com a pessoa que é mais velha da casa. Ah, sim. Tem mais tempo de empresa, É o mais experiente. automaticamente vira líder. É o melhor Mas não é candidato. por aí. Não é por aí. Tem gente que, tem uma pessoa que vai chegar ali com 3, 4 meses na empresa e tá dando show de bola. A pessoa tá entregando um resultado pra caramba, tá se dedicando, tá estudando pra caramba, tá voando mesmo, entendeu? E aí eu não vou deixar de promover essa pessoa só pra promover uma pessoa que tem lá, sei lá, 4, 5 anos na empresa? Entrega os mesmos resultados sempre, não se dedica. Exatamente, que tá estagnada, uma pessoa que não cresceu, uma pessoa que não se desenvolveu. Aí eu vou promover essa pessoa só porque ela é mais velha de empresa? Não faz sentido. Não faz sentido. E isso eu já vi pessoas, tá, reclamarem disso. Porque eu tô lá na empresa há não sei quantos anos, e aí chega uma pessoa amanhã, e aí fica 2, 3 meses e a pessoa já é promovida, já começa a ganhar mais. Filho, o que você está fazendo? O que ela fez de diferente? O que ela fez de diferente? Entendeu? Então, empresa, cara, é meritocracia. Você não vai herdar cargo. Você não vai... você não é privilegiado só pelo fato de você ter mais tempo. Entende? Você vai ser remunerado, promovido e vai escalar dentro da empresa pelo que você faz. Sacou? Não é igual um reinado que, eu sou o rei, e aí o filho do rei, o príncipe, sabe que quando o pai morrer, ele vai assumir o trono. E já tá certinho e valeu. Entendeu? Não é por aí. Isso. Então, empresa é resultado, é produto, é produção do seu trabalho todo dia. Você produz resultado, você vai crescer. Você não produz, não vai. E se você está produzindo resultado e não cresceu, a culpa é da empresa. Não reconheceu. Que não reconhece. É uma empresa que não tem cultura de crescimento. Né? De fato. Então, nesse sentido, os desafios, na minha visão, é você, primeiro, não ter pressa para definir isso. É não ter pressa. Na calma, Isso. É você começar a fazer um trabalho analítico de resultados e primeiro ter uma cultura de crescimento na empresa. Então é você deixar isso disponível, né, para que a pessoa ela saiba aonde ela pode chegar. E mais, principalmente depois que você promoveu essa pessoa líder, comece a observar como é que ela se comporta. Porque tem muita gente que pode sentar no seu próprio ego de dizer, agora eu sou líder, agora eu ganho mais, agora eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Entende? E aí muitas vezes a pessoa ela pode simplesmente se achar no direito de fazer o que ela quer e o que ela bem entende, porque agora eu sou líder, então... Agora é o que manda. Entendeu? Não é bem assim. Então, assim, é um jogo difícil, mas que ele é muito importante e necessário, porque senão você não vai crescer. De fato, de fato.
E agora, só pra gente partir lá já pra finalização, queria que você trouxesse um outro exemplo, tirando aqui o meu que estou me desenvolvendo agora, de benefícios que desenvolver um líder dentro de uma microempresa trouxe. Eu lembro de um cliente nosso, mas não sei se você vai falar dele, mas queria que você trouxesse aí uma visão de Sim. alguém que desenvolveu uma liderança forte e tal. Desenvolver líder para uma empresa, ela vai te trazer benefícios como tempo, porque ela vai te tirar um pouco desse operacional e até gerencial, por exemplo, da coordenação operacional, né? Não, por exemplo, eu já não fazia o operacional, mas eu estava muito ligado a coordenar o operacional. Sempre tirar dúvidas, ajudar. Exato. Então, eu vejo, por exemplo, o cliente nosso, né, que já veio aqui no nosso podcast, mas eu vou trazer ele para falar sobre isso também, sobre liderança, mas no caso dele foi disruptivo. Por quê? Porque ele não saía do operacional. Mas a partir do momento que ele institui um líder geral, e ele tem 2 lojas, então ele institui um líder geral, hoje ele tem a liberdade que ele precisa. No caso dele era essencial, porque ele tinha 2 lojas e Exato. Não dá para estar nas 2 lojas. Então eu acho que o resumo do benefício de se tornar, de desenvolver líder na empresa é a liberdade que o dono da empresa vai ter para poder fazer o papel dele como dono. Na minha opinião, não há nenhum outro benefício além desse. Esse é de longe o melhor. Eu acho que tem vários benefícios, mas eu acho que tudo se resume a isso. A você realmente se colocar no seu lugar de dono da empresa. E você ter um líder que é uma pessoa de sua confiança, que gera resultado. Capaz de fazer as coisas. Capaz de fazer e que coordena com excelência o seu time. Então, eu vejo por aí. Maravilha, cara, maravilha. Então, bom, eu acho que a gente pode partir já para a finalização. Antes disso, vou pedir para você que está ouvindo ou assistindo a gente a deixar um like, a se inscrever nos canais. Eu acho um absurdo a pessoa que não faz isso. É um absurdo. Porque assim, um certo dia eu estava vendo uma publicação de um cara, não me recordo quem, mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante e depois fez muito sentido. E eu comecei a olhar para o podcast do administrador de resultado e falei, cara, não é que é? Ele falou o seguinte, tem muito podcast que é melhor do que certos cursos. Tem muito podcast que entrega tanto conteúdo de valor que vale tanto quanto ou mais do que alguns cursos por aí. E esse episódio, por exemplo, por si só, é uma consultoria sobre liderança, cara. De graça, entendeu? Então, a pessoa que está assistindo a gente não se inscreveu no canal, não compartilhou o episódio. Você vai perder os próximos episódios, você não está ajudando a gente a divulgar o conteúdo. Não vai ter oportunidade lá de ser avisado dos próximos episódios. Exatamente. Então, olha, eu acho que tá vacilando. Faça esse favor. Se inscreva, ative as notificações, siga nas redes sociais. Inclusive, esse episódio, ele é o último episódio do ano. Sim. Ele é o último episódio do ano. Então, é a chance de você fechar 2023 e entrar em 2024 com o pé direito, organizando sua equipe. Tendo ali uma direção, de um objetivo de se tornar um administrador. Exatamente. E essa questão da liderança é um dos pilares do nosso programa. Sim. Né, do administrador de resultado. E é muito importante. É um pilar, inclusive dentro da estrutura do nosso programa, ele é o pilar central. Todos os outros pilares estão ligados a ele. Né? Boa liderança, então é isso. Realmente é. Se inscreve no canal, segue lá. E aí, para você provar pra gente que você assistiu, tira um print. Sim, posta lá no Instagram, me marca, @leomarcos, marca Leo Administração, Leal ADM Consultoria. E marca o Ítalo também. @Ítalo_XVR. De Xavier. XVR. Pronto. Ok.
Então é isso. Obrigado, Ítalo. É isso, Marcos. Um prazer estar aqui novamente. E Um abraço. Tchau.